Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à vida cristã, à vida pessoal, à vida na igreja, uma vida com Deus. Se você já é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Caso ainda não seja inscrito, fica a dica para que possa também nos acompanhar nos vídeos que nós estamos publicando a partir deste canal. O tema que eu quero abordar neste vídeo é a respeito do casamento quando ele não vai bem. Quando o casamento não vai bem. Existem alguns sinais que vão apontando para a família, para o casal, de que o seu casamento não esteja bem. Tais como, por exemplo, as discussões frequentes, as discussões por coisas pequenas, as brigas, a falta de companheirismo e também o pouco contato físico que muitas vezes faz parte da vida matrimonial. Quando isso acaba ficando mais distante, isso são sinais de que aquele casamento não vai muito bem. É evidente que quando eu falo de casamento, eu falo na perspectiva de Gênesis 1 e capítulo 2, quando Deus fez o homem, fez a mulher, Adão e Eva. Ali então Deus instituiu o matrimônio entre o homem e uma mulher. Então, casamento eu falo nesta perspectiva. Antes do casamento, nós temos um período do namoro, do noivado, é um período de conhecimento mútuo, para saber quem é o futuro esposo ou a futura esposa. E desta forma, então, o casal vai se conhecendo até chegar o momento em que eles querem se casar. O sentimento entre eles de amor vai brotando, vai crescendo cada vez mais. E é importante também sempre colocar, eu coloco nas minhas mensagens, que amar alguém também é uma decisão. Quando você tem esse sentimento que vai aflorando em você, você toma uma decisão de continuar amando aquela pessoa. Ao longo da vida matrimonial, existem alguns desgastes que nós chamamos de desgastes naturais e que precisam ser observados pelo casal, a fim de que eles não possam atrapalhar ainda mais a vida do casal, ou o casamento, ou a família. Eu vou pontuar alguns deles para que você possa ter ideia. Por exemplo, um desgaste que pode acontecer no casamento é a questão financeira. Quando o marido ou a esposa trabalham, tem a questão do seu dinheiro, mas não tem um cuidado em relação aos gastos e ficam endividados ou compram mais do que recebem, isso então faz com que haja um desgaste naquela vida matrimonial. Outro desgaste também que pode acontecer é em relação à educação dos filhos. Quando o esposo vai para um lado e a mulher vai para o outro lado, quando não existe um cuidado entre os dois, um diálogo para ver aonde, em que pé está aquela educação dos filhos. Por exemplo, quando o marido diz algo e a mulher diz diferente, ou a esposa diz algo e o marido então diz algo diferente para com o filho, isto vai fazer com que haja uma instabilidade e a autoridade ela passa a ser questionada por parte dos filhos. Então, não é bom que marido e esposa se divirjam em relação à educação dos filhos. Mesmo que um tenha pensamentos diferentes, é importante que possam sentar juntos para encontrar o melhor caminho com o objetivo de educar bem os seus filhos. Lembrando bem que, no futuro, estes filhos ficarão agradecidos aos seus pais por terem recebido uma boa educação deles. Um outro desgaste que pode acontecer no matrimônio é a respeito de trabalhar fora, especialmente quando o homem trabalha fora, a esposa também trabalha fora, quando não existe um tempo de qualidade para eles, não existe um tempo para a família, existe uma cobrança por parte do esposo, uma cobrança por parte da esposa, uma cobrança por parte dos filhos e assim por diante. Então isso vai gerando um desgaste naquele relacionamento. Veja que eu pontuei alguns pontos aqui importantes que devem ser levados em conta e que esses desgastes naturalmente vão fazer o quê? Vão gerar discussões, vão gerar brigas, vão gerar, em alguns casos, até traições, tanto por parte do homem como por parte da mulher. Vão fazer um ao outro infeliz, parece que esse objetivo passa a ser o objetivo mais claro do casamento. Haverão explosões, os ânimos serão alterados, haverá uma violência verbal e, em alguns casos também, até a violência física. Isso são consequências que vão acontecendo por causa desse desgaste natural que acontece quando não são observados pelo casal. É bom sempre lembrar que
O o casamento, na verdade, ele existe com o objetivo de um fazer o outro feliz. A mulher não casa para ser feliz, mas para fazer o seu marido feliz. O marido não casa para ser feliz, mas para fazer a sua esposa feliz. Então, nessa troca, digamos assim, de procurar fazer o melhor para o outro, para que o outro esteja bem e seja feliz, aí vai sendo construída esta relação dentro de um casamento. O que fazer, então, quando ocorrem essas situações de desgaste, de confusões, de brigas, de tensões dentro de um casamento? Quais seriam as alternativas que nós temos para lidar com isso? Primeiro delas, então, eu digo que separar nem sempre é a melhor escolha. Separar nem sempre é o melhor caminho. Às vezes as pessoas já querem logo se separar um do outro porque acreditam que não tem mais jeito. Não, separar não é o único caminho, o primeiro caminho que deve ser levado em conta. Existem outras alternativas. Por exemplo, quando um e o outro querem superar aquela dificuldade, querem depender um do outro, querem fazer de tudo para resgatar o seu casamento, este é um caminho mais justo, mais coerente. Arrumar tempo de qualidade um para o outro. É importante que as pessoas sejam otimistas, sejam positivas também nesta relação. Isso vai favorecer muito aquele relacionamento. Dialogar sempre, jamais ficar com o coração fechado, com o rosto fechado, evitar o diálogo. Pelo contrário, quando existem tensões dentro de uma família, o diálogo é importante. Mas quando eu digo diálogo, é conversar, não é gritar, não é brigar, porque isso não vai trazer nada de bom para aquele relacionamento. Uma vez que você acaba brigando com alguém, batendo boca com alguém, você já começa a perder a sua razão. Outra alternativa é ser sempre transparente. Quando o casal é transparente um com o outro, isso vai fazer com que o exercício de confiança entre eles é cada vez maior, esse sentimento de confiança. Ainda a sensibilidade. Homem e mulher precisam ser sensíveis às necessidades uns dos outros. A mulher deve se colocar no lugar do esposo. O esposo deve se colocar no lugar da sua esposa para ver o que está acontecendo. Somente quando a gente tenta se colocar no lugar do outro é que a gente vai entender de fato aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Ouvir mais e falar menos. Diz um ditado que Deus deu 2 ouvidos e apenas uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. E especialmente falar no momento oportuno. Existem situações em que as pessoas eles querem falar logo, querem logo retrucar algo que é dito a elas. Nada melhor do que processar aquela informação, processar aquela tensão, para depois então dar um parecer com a cabeça fria, com o coração tranquilo, para poder construir uma relação que seja melhor para o casamento. Quando alguém traz uma palavra rápida e logo retruca aquilo que lhe é dito, pode causar ainda mais tensões naquele relacionamento. Isto não é agradável nem ao homem nem à esposa. Nada melhor do que ao dormirmos nós possamos ter sempre a mente tranquila pelas situações que aconteceram, mas que foram resolvidas. Então, diante das tensões, é sempre importante que haja diálogo, que haja perdão também. Isso é uma palavra, é algo tão importante na vida de um casal, quando o esposo pode perdoar a esposa perdoa o seu marido nas suas falhas, até porque não existem pessoas perfeitas. Nós temos diferentes características. Os homens e as mulheres vêm para dentro de um casamento trazendo toda a sua história de vida, a história da sua infância, da sua juventude, e isto, infelizmente, muitas vezes acaba entrando dentro do casamento de uma forma ruim. Então a gente precisa entender que o nosso perfil, as nossas características, elas são diferentes quando nós entramos num casamento, num relacionamento a dois e depois quando constituímos a nossa família. Eu também quero dizer que ataque logo essa situação, não deixe que os problemas se avolumam. Às vezes as pessoas vão deixando, vão levando, e o problema se torna muito grande. Quanto mais cedo se resolver a situação, melhor para os dois, para o casal e também para a família. Se for necessário,
Entre em contato com o seu pastor, entre em contato com o líder da sua igreja, seja o padre, não importa, para que ele possa dar uma orientação também a partir da palavra do Senhor para o seu casamento. E ainda também nós temos as terapias, a terapia de casal e assim por diante, que pode muito bem ajudar os casais a se reencontrarem, a encontrarem um caminho melhor que possam seguir as suas vidas. Bom, eu espero ter contribuído um pouco nesta reflexão. Este tema é muito bom, é um tema vasto, é um tema que nós poderíamos falar muita coisa sobre eles. Você cuide do seu casamento. Se você gostou desse vídeo, também compartilhe com seus amigos, especialmente se você sabe de algum casal que não esteja muito bem, compartilhe também esta palavra. Quem sabe eles ouvindo possam também refletir sobre como está o seu relacionamento e redirecionar a sua vida, se assim for preciso. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.